E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Míbio Oliveira, atleta de fisiculturismo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer um tema bem interessante para vocês, pessoal. Eu vou falar sobre testosteronas. Irei falar sobre blends de testosteronas e irei estar relacionando também a questão da meia-vida das substâncias e relacionar também com exames, e vou trazer algumas experiências para vocês e vou mostrar também para vocês o meu último exame de testosterona para que vocês tenham uma ideia aí de como funciona essa questão dos marcadores na prática, tá pessoal? E depois eu irei dizer por que eu estou fazendo esse vídeo. Então chega de conversa e vamos para o vídeo. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, inicialmente eu vou falar para vocês qual o motivo de eu estar fazendo esse conteúdo de hoje, pessoal. Por quê? Já tem algum tempo que eu gostaria de estar tratando desse assunto aqui, porque eu vejo, pessoal, que existe ainda muita desinformação por parte de muitas pessoas que fazem a utilização de hormônios e elas não entendem bem essa relação de meia-vida, de níveis plasmáticos, de substâncias. Então ainda tem uma confusão muito grande. Então, e algumas pessoas, elas vêm, às vezes ficam dando opiniões idiotas aqui nos comentários de alguns vídeos. Então você logo vê que a pessoa tem ali a pessoa não tem um entendimento claro sobre essas questões ainda. Então eu não sou o primeiro a estar fazendo vídeos desse tipo. Existem vídeos muito bons aqui no YouTube falando sobre esse assunto. Procurem, se vocês tiverem interesse, vão atrás e procurem, porque em 2023 tem que ainda estar falando sobre isso, pessoal, porque nesse canal, e principalmente no canal do podcast do Bodybuilding Underground BR e que tinha o podcast, o Undercast, nós falávamos muito de exames, marcadores e todas essas questões, pessoal. Então lá, se vocês assistirem todos os podcasts ali, tirando a resenha, tirando a brincadeira, ele tem muita coisa importante ali. Tem um verdadeiro ouro ali para vocês no canal do Bodybuilding Underground BR com os podcasts do Undercast. Então, pessoal, o verdadeiro Undercast, o original. Então, pessoal, o que acontece? E eu também aqui no canal, pessoal, já falei diversas vezes, pessoal, essas questões de interpretações de exames e da dificuldade que é de você estar fazendo testes com hormônios e sendo justo. Por quê, pessoal? Porque tem muito cara que não entende essas questões, não sabe interpretar exames e acaba sendo injusto com laboratórios, ficam condenando laboratórios underground. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês e vou mostrar algumas coisas bem interessantes aqui para vocês, para que quem ainda tem esse tipo de entendimento que comece a abrir a cabeça e pensar um pouco mais e pesquisar um pouco para entender melhor essas questões de interpretação de exame, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou falar sobre testosteronas e irei falar mais especificamente sobre testosteronas essas de múltiplos ésteres, né? Então, esses blends de testosterona, que talvez o hormônio aqui comercializado no mercado nacional mais famoso de todos, que é uma referência até mundial, que é a Durateston, que hoje ela é fabricada pela Aspen, ela já foi fabricada pela Organon, pela Schering, por alguns laboratórios, e hoje ela está sendo comercializada pela Aspen, e até um tempo atrás ela estava suspensa pelo fabricante a sua comercialização. Hoje eu não sei como está a situação, mas enfim, vamos aqui destrinchar aqui algumas coisas e primeiramente eu vou falar para vocês, pessoal, quem é antigo aqui no canal já sabe muito bem disso, né? E em respeito a vocês eu vou tentar ser bastante educado nesse vídeo, mas tiveram muitos comentários idiotas, principalmente aqui em alguns comentários, às vezes em alguns vídeos, e também pessoas que vão no direct falar besteira, pessoal, sobre alguns determinados produtos. Então, esse vídeo eu acho que vai ser bem esclarecedor. Mas eu vou começar lá atrás. Quem é bem antigo aqui no canal, pessoal, lembra ali, mais ou menos ali meados ali de 2018, final de 2018, eu comecei a fazer a série Testes de GH. Inclusive ainda tem alguns vídeos aqui no canal dessa série ainda. Se não me engano tem 1 ou 2 que eu falo bastante sobre isso, sobre resultados de exames
de sangue testando ali somatropina. Então as pessoas falavam, por que você não testa os hormônios convencionais ali, os anabolizantes, os esteroides anabolizantes, blá 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 blá, testosteronas, enfim. Então o que acontece, pessoal? Como eu já falei diversas vezes, é muito complicado para um atleta, porque eu já tenho 10 anos competindo de maneira contínua, então eu não tenho tempo às vezes de ficar fazendo testes ali que sejam fidedignos, ali justos, né? Porque eu vou explicar para vocês ao longo aqui do vídeo. Porque é muito complicado a gente estar fazendo alguns testes ali de hormônios e tendo ali e sendo bem de uma maneira adequada. Então muita gente ali acaba fazendo testes e acaba tirando conclusões precipitadas porque está fazendo de um jeito inadequado. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, é importante que vocês entendam, pessoal, que para você estar testando uma substância, você precisa ali que você precisa fazer um teste de preferência não, se você quer testar ali para ter um resultado mais fidedigno, você tem que estar usando um tipo de substância. Então isso é muito complicado para um atleta, porque nós sempre estamos fazendo uso de 2, 3 ou até muito mais substâncias durante boa parte do ano. Então alguns atletas mais, outros menos, mas no meu caso, posso falar por mim, principalmente eu sempre estou fazendo muitos testes. Então eu não tenho tempo ali de ficar fazendo, até pelo calendário de competições, eu não tive muito tempo esses últimos anos para estar fazendo esses tipos de aferições de uma maneira adequada. Então você tem uma quantidade mais adequada de estar fazendo ali, é muito diferente. Você vai te dosar ali uma testosterona com 1 semana de uso e com 5 semanas de uso, mesmo que sejam as mesmas quantidades toda semana, porque tem questões de empilhamento. Então tem tudo isso, tem frequência de aplicação, pessoal. Isso o pessoal peca muito nessa questão, pessoal. Porque, por exemplo, é muito diferente, eu vou fazer ali o exame de testosterona, por exemplo, eu faço uma aplicação agora à noite e vou fazer o exame de testosterona amanhã de manhã. Muito diferente seria se eu fizer a aplicação amanhã de manhã e for fazer o meu exame na quarta ou na quinta-feira. Então, dependendo da substância, pessoal, já vai ter uma oscilação enorme. Então, é isso que as pessoas não entendem. Então, às vezes, acaba pegando esses resumos ali, coisas ali, preto no branco ali. Meia vida da substância tal, 7 dias, meia vida de 8 dias. Aproximadamente. Então, e vocês vão entender que existe uma variação muito grande de substância para substância. Então é isso que é importante, essa é o ponto-chave aqui desse vídeo. Então eu vou falar para vocês aqui sobre isso. Então primeiro, questão de tempo que você está utilizando a substância, questão de empilhamento. Segundo, frequência de aplicações, uma forma, como você fraciona isso durante a semana, para que você mantenha os níveis plasmáticos o mais estável que você pode ter possível na sua corrente sanguínea, para você poder estar fazendo uma aferição legal. E outra, você tem que estar usando um tipo de substância. Por quê, pessoal? Esses exames, a maioria desses exames que nós temos aqui disponíveis, esses exames bioquímicos, o método utilizado é a quimioluminescência. Então o que acontece? Esses exames, várias substâncias, pessoal, elas vão dar falso positivo para a testosterona. Então o que acontece? Então você pode estar usando ali, como eu já falei 1000 vezes aqui no canal, você pode estar usando uma nandrolona e só fazendo um deca only e você está batendo 2000 de testosterona. Então aí vem questionamentos do tipo: a testosterona é batizada. Será que essa testosterona... Eu já ouvi esse tipo de questionamento. Óbvio que pode existir essa questão de qualquer laboratório, um laboratório de má qualidade, obviamente ele pode estar fazendo ali uma adulteração de substâncias. Mas no caso, pessoal, você vai buscar outros marcadores para você poder estar entendendo. Aí você vê, como eu já constatei em alguns exames, você está usando a testosterona, você está usando nandrolona e sua testosterona deu mais de 2000. Legal. Agora vê o seu estradiol como é que tá. Ele tá alto? Ele tá compatível ali, tipo, para um cara que tá com 2000 de testo? Quanto ele tá? Não, tá normal, tá de uma pessoa normal. Então, já é um indício que talvez não seja realmente uma nandrolona, como
pela experiência ali que eu já vi em alguns exames, então você pode estar vendo alguns outros marcadores, prolactin, correlacionando com outros marcadores, não só a testosterona, porque como eu falei, esse método que é utilizado na maioria dos exames, eles costumam dar falso positivo para testosterona a diversas substâncias. Então veja só, vou dar um exemplo aqui básico que nem é de um brasileiro. Vejam aqui, ó, deem uma olhada nessa loucura aqui. Esse é o exame de testosterona do Dallas McCarver. Então, 55.000 de testosterona. Será que ele estava usando tanta testosterona assim? Quanto de testosterona ele estava usando? Ele estava usando só testosterona? Independente, né? Pelo 55.000, com certeza ele devia estar usando uma boa quantidade de testosterona. Mas muito provavelmente, possivelmente, pode ali ter boldenona, trembolona e vários outros tipos de substâncias empilhadas ali por muitas semanas. Então, o que acontece? De meias vidas longas, foram empilhando, até chegar a esse número ali, né? Que é um número bem impressionante, né? Então, o que acontece? Então, e também, todo mundo sabe que nos exames dele também foi constatado ali uma trembolona. Mas será que só tinha isso, testosterona e trembolona? Talvez não, talvez era porque era o exame, ali um dos reagentes que tinham disponíveis para estar testando ali, porque é difícil, né, pessoal? Às vezes o lugar que está testando, o laboratório que está testando, ele não vai ter reagente para 20, 25 tipos de substâncias diferentes, né? Então eles fazem ali uma ou outra, mas aqui no Brasil, principalmente de maneira geral, esses métodos ali, eles vão sempre estar jogando ali dentro da testosterona. Então você vai ter que correlacionar. Isso exige um pouco de conhecimento um pouco mais aprofundado, para você estar correlacionando com outros exames, para você estar fazendo um cruzamento, para ter algo aproximado. Então vejam a problemática e vejam que situação problemática para eu estar testando de uma maneira ali fidedigna ali os hormônios para eu estar condenando o laboratório injustamente. Então começa por aí. Então esse é um ponto. Então acredito que para muitos que não entendem ele já deve ter dado uma clareada, mas agora eu vou mostrar também a parte prática. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vou estar relacionando aqui algumas substâncias para vocês entenderem. Vamos lá, pessoal. Nós temos a composição da Durateston de farmácia. Então vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui e eu vou estar passando para vocês a composição da Durateston de farmácia, que muitos já devem conhecer, mas vamos colocar aqui dentro do contexto para organizar as ideias para que vocês entendam bem isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Durateston, 250 mg. Aspen, o produto Pharmagrade, referência comercializado no mercado nacional. Então, a Durateston 250 mg tem 30 mg de propionato de testosterona, 30 mg de 30 mg de propionato de testosterona, 60 mg de fenilpropionato de testosterona, 60 mg de isocaproato de testosterona e 100 mg de decanoato de testosterona. Decanoato. Então, pessoal, vamos lá. Veja aqui que bagunça, entre aspas, né? Mas a intenção do fabricante, do laboratório que desenvolveu esse medicamento, era justamente essa, que o medicamento tivesse uma ação mais rápida possível e que ele fosse prolongado ali de uma maneira que ficasse interessante para estar fazendo ali tratamentos, né? Porque esses medicamentos servem para tratar patologias, tá, pessoal? O laboratório, quando fez isso, ele não pensou em performance esportiva, tá? Então a intenção dos blends é que você tenha um efeito rápido e prolongado na medida do possível. Então essa é a composição da Durateston de farmácia. Agora, pessoal, uma coisa bem interessante. A Durateston Plus Gold, que tem o exato nome da Durateston produzida aqui no mercado nacional. Vamos lá, nós temos a linha da Landerlan, que é a Lander Gold. Então nós temos a Durateston Plus Gold. Só que ela é um pouco diferente, a composição, em relação à Durateston do mercado nacional. Então vamos lá para a composição da Durateston Plus Gold da Landerlan. Então vamos lá. 50 mg de propionato de testosterona, 100 mg de fenilpropionato de testosterona e 100 mg de isocaproato de testosterona. Então não são 4 ésteres, são 3 ésteres. Então é isso aí, pessoal. Então vocês viram a diferença. E também temos a
a testosterona 4-ésteres da Advanced. A Advanced são 4 ésteres, ela segue ali o modelo do Sustanon, que é o equivalente à Durateston brasileira, Sustan, Sustanon, Durateston, então é uma testosterona 4 ésteres, a Durateston da Advanced. Você quer aparecer no vídeo, filho? Então, o que acontece? Segue ali a Durateston. Então, a Durateston Plus Gold da Lander, ela tem essa variação. Não me perguntem por quê, mas o laboratório, por algum motivo, ele achou mais viável estar fazendo esse tipo de combinação. Agora aqui vamos para a meia-vida aproximada das substâncias, pessoal. Não existe nada ali, meia-vida, meia-noite, 11, 23 horas e 59 segundos e 41, e 42, e 42, e 59 e meia-noite, feliz ano novo. Não é assim, pessoal. Não é um negócio assim, cronometrado. É uma meia-vida aproximada. Vocês podem ver que existem umas tabelas para falar de tanto a tanto, de tanto a tanto. Então não é um negócio assim de largada, de linha de chegada, de igual quando o cavalo ganha a corrida, assim, que tira até a foto, assim, que é um negócio exato. Não é isso, pessoal. Então existem variações. É corpo humano, pessoal. Absorção, corpo humano. É bem complexo, tá, pessoal? Muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Então tem esse negócio de preto no branco. A maioria das coisas que envolvem corpo humano, essas coisas, você não tem ali não é igual um robô, né, pessoal? A gente está falando de um robô, de uma máquina, né? Então vamos lá, vamos à meia-vida ali das substâncias. Acredito que muitos de vocês aqui sabem disso, principalmente aqui quem já assiste o canal, que já conhece, já tem um bom conhecimento, que acompanha todos os vídeos, e acompanhou todos os vídeos do Bodybuilding Underground, e acompanha ali vários vídeos aqui de outros canais ali que são muito bons, que tem muita informação boa também, porque como eu já falei, eu não sou o primeiro a estar fazendo vídeo desse tipo, tiveram já canais de alguns colegas, canais de algumas pessoas que, né, fazem vídeos aí no YouTube muito bons sobre isso. Então vamos lá. Propionato de testosterona, meia-vida, aproximadamente 2 dias. Fenilpropionato de testosterona, aproximadamente 3 dias. Isocaproato de testosterona, aproximadamente 4 dias. E o decanoato de testosterona, aproximadamente 7 dias. Então você vê que você tem 2 testosteronas ali de uma meia-vida mais curta, que seria o propionato e o fenilpropionato, 2 e 3 dias. E uma meia-vida ali entre um mediano ali, entre uma meia-vida que estaria entre uma meia-vida mais curta e uma meia-vida mais longa. Você tem o isocaproato, que são 4 dias, e você tem o decanato de testosterona, aproximadamente 7 dias, que seria o maior, né? Então, vamos lá. Advanced, o Sustan da Advanced segue esse padrão, 4 ésteres. Então, vamos lá, a Durateston Gold. Vocês vejam só. 250 miligramas, mesmas 250 miligramas, porém distribuído de uma forma diferente. 50 miligramas de propionato de testosterona, 100 miligramas de fenilpropionato de testosterona e 100 miligramas de isocaproato. Então vejam só que existe a ausência do decanoato, do éster mais longo, mas vocês vão ver mais para frente. Eu vou estar falando de alguns exames, trazendo aqui para a prática. Vocês vão ver que não tem uma diferença assim tão... não é algo assim que na prática talvez mostre tanta diferença assim nos resultados dos marcadores, mas você vê que uma coisa ali meio que compensa a outra. Você tem a diferença, isocaproato, você tem 60 miligramas na Durateston de farmácia da Aspen, e você tem 100 miligramas, você tem 40 miligramas a mais, que são 100 miligramas do isocaproato da Durateston Plus Gold. A questão: mais propionato na Durateston Plus Gold, 50 miligramas, contra 30 miligramas de propionato da Durateston Aspen, e fenilpropionato, 60 miligramas, como eu já falei, da Durateston de Farmagrade brasileira, contra 100 miligramas de fenilpropionato. Então você vê que tem ali uma diferença ali, mas você vê que no final das contas são 250 miligramas de testosterona. Então, pessoal, é bem complicado quando se fala em uma meia-vida de uma substância que possui 4 substâncias, um medicamento que possui 4 substâncias. Então existe muita oscilação, pessoal. Como eu falei, é uma bagunça, né? Essa questão da oscilação, em termos práticos, particularmente eu não sinto problema nenhum. Existem pessoas ali que alegam ter problemas de flutuações hormonais devido a essa suposta, né, alta instabilidade que existe ali em questões como seria muito diferente
se fosse comparado com somente um enantato de testosterona de meia-vida mais longa ou de um cipionato também de uma meia-vida mais longa. Então, algumas pessoas, existem muitos relatos que todo mundo conhece alguém que diz que prefere isso, prefere aquilo. Tem gente que prefere os blends, tem gente que prefere o enantato, tem gente que prefere o cipionato. Muitos atletas em pré-contest, faltando ali umas 6 semanas, ali trocam ésteres de testosterona mais longo para um éster mais curto, como propionato, geralmente. Em 90% dos protocolos que vocês podem ver pré-contest. Isso é uma coisa já, uma prática antiga que é feita ali desde os anos 90, ali, pelo menos, do começo dos anos 90. Então existe muito isso. E uma questão que muitos coaches ali mais modernos, eles vêm alegando que isso não, em termos práticos, não interferiria. Talvez no final ali, a maneira que você manipula, a hora que você vai fazer as manipulações, as trocas, as substituições, o timing que você vai estar fazendo isso, tirando antes, tirando depois, colocando isso, colocando aquilo, usando um produto, um inibidor ou não, ou usando ou baixando as doses, enfim, existem diversas maneiras de estar se trabalhando ali essa questão de finalização para competição em relação à testosterona. Tem algumas vertentes ali dizem que não é necessário fazer remoção e dependendo às vezes da proposta alguns treinadores acham que é vantajoso alguns atletas irem com ela até o final pela questão da densidade, até mesmo uma retenção nos lugares certos, né? E aquele negócio, pessoal, quando o cara tá seco, ele está seco. Quando o cara está muito seco, ele está muito seco. Não é uma... Existe muito... Ai, porque... Nossa, eu já vi gente conhecida, gente falando tanta besteira de testosterona. Como? O cara, faltando não sei quanto tempo, ele usou um cipionato, ele tá louco, ele vai reter. Meu amigo, eu já cansei de ver gente que se preparou com enantato puro e subiu bem no palco. Já vi gente que se preparou com cipionato puro, só testosterona, subiu bem no palco, atletas amadores ali, geralmente gente com baixa condição financeira ali, pessoa ali da ralação ali, que não tem dinheiro para ficar gastando muita coisa, e foi muito bem, né? Lógico, a testosterona é um potentíssimo hormônio, é um hormônio que a maioria, o corpo, a maioria das pessoas tolera bem. Lógico, tem seus colaterais, isso depende de dose, depende muito de pessoa, questão de aromatização, tudo, mas de uma maneira geral é um hormônio muito potente, pessoal. O pessoal hoje, a testosterona ficou algo meio banalizado, porque a trembolona, a testosterona virou como se fosse um acessório, como se fosse um pequeno estimulante sexual, mas não é, pessoal. Você vê que atletas do atletismo, quem dera se eles pudessem usar de outras modalidades que não bodybuilding, quem dera eles pudessem usar meia ml de testosterona a cada 15 dias, para poder, ia ser a diferença do cara que está ali em terceiro para o cara quebrar o recorde mundial e ganhar a Olimpíada em primeiro. Então você vê, caras que vêm consistentemente fazendo tudo muito certo, ele joga ali a questão, ele se arrisca ali no doping e ele tem resultados absurdos. Vocês acham que um atleta de altíssimo nível, ele vai errar jogando, ele vai ter 55 mil de testosterona no exame? Não, ele vai fazer um negócio muito sutil, né? Algo que até que possa, né? Lógico que muitos atletas fazem a utilização e não são pegos. Por quê? Porque existe todo um modo ali de estar fazendo. Isso, no bodybuilding, é mais fácil de você estar burlando. Então, porque você sabe o dia que você vai ser testado. Então, desde sempre foi assim. O problema é quando se trata de WADA. Então, vai lá o representante da WADA na tua casa, você é um corredor, um cara dos 100 metros, um cara ali que compete ali na natação, o cara vai lá na tua casa dia 26 de dezembro. O cara vai na tua casa dia 24 de dezembro, vai lá e vai olhar você, fazer o xixizinho ali, ele vai ficar olhando ali pro peru do cara ali para ver se tá caindo bem dentro do xixi ali, para ver se não tem nenhum tipo de artifício, né? Então você veja só, pessoal. Então a WADA, para quem não sabe, pessoal, os atletas têm que ter eles têm que deixar disponível a localização deles, os atletas olímpicos os atletas olímpicos filiados ali, que estão sob supervisão da WADA, eles são obrigados a deixar ali, durante 365 dias do ano, a sua localização disponível. Caso ele falhe, ele vai ter punições. Então, o que acontece? E existem alguns países que o doping é crime, como na Itália. Na Itália, você não só é processado, se você cai num exame antidoping, você não é só processado na justiça esportiva e tem sua punição pela federação, você também é processado na justiça comum, na justiça criminal
e você responde ali pena, podendo ter grandes problemas. Então você veja, existem países que são extremamente rigorosos com essa questão. Então você vê, o sonho de um cara desse era poder usar meio ml a cada 21 dias. Ia ser um máximo para o cara poder fazer o negócio, principalmente o cara que fosse ficando mais velho. Então, mas eles não podem fazer isso. Então vejam só, a testosterona é um componente poderoso. Ela atua, ela ajuda ali em várias coisas, ali, várias questões, melhora a sensibilidade à insulina, auxilia sim na queima de gordura, ela melhora de uma maneira geral o metabolismo, ela contribui ali para a questão de catabólica, ela contribui também com o aumento de massa muscular. Então, desde que tudo for feito em um contexto adequado, eu cansei de ver pessoas fazendo ali protocolos ali com testosterona ali, 1 ml de testosterona por semana, e o cara gigantesco, assim, de nível competidor de alto nível, assim, né? Lógico, dependendo da genética, mas assim, treinava muito, era muito bom de treino, era muito bom de garfo, de comida, não errava a refeição, era muito bom, não era baladeiro, ficava ali no descanso, e tinha uma genética boa. Então você vê que tudo convergindo, então, e hoje as pessoas ficam fantasiando, isso, aquilo, lógico, existem substâncias que têm características interessantes, pessoal, mas a testosterona ela não é e nunca foi qualquer coisa. Então que fique bem claro isso. E para deixar o vídeo mais longo também. Então o que acontece, pessoal? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre o meu exame de testosterona, mas para isso eu tenho que rebobinar um pouco a fita. Rebobinar a fita é foda, né? Você entrega a idade. Mas então, vocês mais velhos, vocês já rebobinaram muita fita, né? Então o que acontece? Rebobinando a fita, eu vou falar para vocês qual foi a minha utilização de hormônio nas últimas semanas, para que vocês entendam o ponto que eu quero chegar aqui em relação ao meu exame de testosterona, para que vocês entendam perfeitamente. Eu gosto de explicar direitinho, pessoal, para que não tenha margem para erro de interpretação e nem nada, para que depois eu não fique informação jogada pela metade. Então vamos lá. Saindo do campeonato, pessoal, eu fiquei bem doente, tá, pessoal? Depois eu posso até fazer um vídeo falando, por isso eu não gosto de ficar falando sobre isso, que vai ficar parecendo que eu tô dando desculpa. Mas se eu tivesse doente ou se eu não tivesse doente, minhas colocações, iriam provavelmente continuar as mesmas, principalmente nas duas competições que eu fiz nesse ano. Então, as duas competições eu estava com a saúde boa, as duas primeiras, e depois acabei ali tendo alguns probleminhas, mas nada relacionado a bodybuilding, era besteirinha, infecção no ouvido, bababá, que daí eu tive que tomar, o médico fez um diagnóstico errado e me deu uma medicação desnecessária que acabou destruindo ali minha imunidade. Então eu tive 6 intoxicações alimentares, perdi um dia só, em menos de 12 horas, perdi uns 6 quilos, assim, foi um negócio em vésperas de viagem, assim, 6 vezes aconteceu isso, durante a preparação das duas últimas competições, em 2 meses. Então foi um pesadelo, pessoal, lesões ali, até vou falar isso depois mais pra frente, porque é complicado, é uma lesão muito incomum. Então o que acontece? Então tive também, você vê, uma coisa foi puxando a outra, e remédios ali inadequados que geraram corticoides, refluxo, insônia, então uma bola de neve, pessoal. Então o que acontece? Saindo da competição não estava legal, estava muito mal. Então, em questões de finalização, algumas substâncias entram, algumas substâncias saem, geralmente uma substância que ou a dose é reduzida ou a dose ou a substância é removida, são as testosteronas. Até também é bom, às vezes, nas 2 semanas ou faltando uma semana, como estratégia ali para estar evitando saturações de pontos ali e possíveis abscessos, é bom estar reduzindo as doses ou até fazendo a utilização mais de alguns componentes orais. Então essa é uma possibilidade. Foi o que aconteceu, eu fiz a utilização de alguns orais e reduzi ali a quantidade de algumas substâncias e então saindo da competição, eu estava sem testosterona, já estava com os níveis de testosterona mais baixos devido às últimas finalizações, propositalmente, então voltei a fazer a utilização de testosterona. Então eu estou fazendo alguns testes também, então eu usei a testosterona, a Durateston Plus Gold da Landerlan, que inclusive está disponível no catálogo da equipe Advanced, num preço muito interessante ali de tabela. Melhor tabela de Landerlan que eu já vi é da equipe Advanced. Existe uma variação boa de preço de tabelas. Então, solicite a sua tabela e o contato está aqui na descrição. Então, o que acontece, pessoal? Então, eu saindo da competição, na segunda-feira, fiz a utilização de 1 ml de testosterona. Então, 1 ml de testosterona, 250 mg de testosterona da Durateston Plus Gold. Na segunda semana pós-competição,
fiz ali uma espécie de cruise, né, pessoal? Então fiz a utilização de 250 mg de Durateston Plus Gold. Então depois fui ali me restabelecendo e falei, eu vou fazer como eu costumo fazer, não era nem off-season nem pré-contest, é um ciclo que eu chamo de ponte, de transição de pré-contest para off-season. Então ali é um momento ali que eu estou acertando a retomada ali de uma dieta um pouco de um perfil diferente. Então também às vezes quero comer algumas coisas ali depois do pós-competição. Então uma ponte ali, né, que não é nem uma coisa nem outra. Então eu fiz a utilização, para vocês entenderem, vão pensando aí, pessoal, no empilhamento das coisas. Então vamos lá. Então tem essa para vocês verem como funciona na prática com os resultados que eu vou dar aqui para você a seguir. Então, pessoal, e depois dessa semana fiz 2 semanas de ponte com 250 mg de testosterona, Durateston Plus Gold, e 300 mg de trembolona. Eu não lembro se era enantato ou se era acetato, eu acho que era de enantato. Era 300 mg de trembolona enantato por semana, também da Landerlan, da Plus Gold. Então, eu estou fazendo uns testes ali, conhecendo ali a linha dessa, já tem algum tempo que eu estou fazendo alguns testes e conhecendo ali cada vez mais, fazendo alguns testes com essa linha do Durateston Plus Gold. Advanced eu já conheço tudo, então tenho que testar outras coisas também. Então, vamos lá. Então, durante mais 2 semanas, eu fiz a utilização, como já falei, 250 mg de testosterona e 300 mg de enantato de trembolona, todos da Durateston, todos da Landerlan Plus Gold. E aí eu fiz essas 2 semanas, então eu falei, não quero mais, eu já estava tomando trembolona já há bastante tempo, falei, vou dar um tempinho de trembolona, né? Até porque, às vezes, dependendo do que você come, quando você usa uma trembolona de boa qualidade, a sua pressão pode subir bastante. Se você não tiver com uma alimentação legal, não tiver com cardio em dia, bonitinho, sua pressão pode subir bastante. Então, a trembolona é algo que precisa ali até todos os esteroides em geral, mas a trembolona ali ela pega bastante nessa questão ali. Então, como eu estava ali ajustando ali, dieta mais ou menos, falei, vou tirar essa trembolona, também quero ficar mais tranquilo também, quero ficar um bom tempo aí sem usar a trembolona, talvez. Então, o que acontece? Geralmente em off eu dou uma maneirada, né? Eu fico um tempo sem usar e tal. Mas uso também off, vou usar depois, quando precisar a gente não tem problema nenhum. Mas gosto de ficar um tempo sem. Pré-contest nem se fala, né? Mas eu gostaria de fazer um pré-contest um dia sem, mas nunca consegui. Viciado é uma desgraça, né? Mas o que acontece? Então, vamos lá. Então, pessoal, aí eu fiz 2 semanas, eu falei, não vou fazer mais nada. Então, não vou usar mais essa combinação, quero uma coisa mais tranquila. Então, e também foi coincidindo ali, falei, não, agora vou começar o meu off-season. Então, comecei meu off-season, a primeira semana do meu off-season, pessoal. 250 mg de mesma Durateston Plus Gold, da Landerlan. E, só que detalhe, eu tirei a trembolona e coloquei nandrolona. Então, decanoato de nandrolona, da Landerlan. Decanoato de nandrolona só tinha a versão branca da Landerlan convencional. Então, tudo bem. Aí eu fiz o teste. Então, vejam só. Isso é muito importante que eu vou falar aqui agora. Então, pessoal, eu fiz essa aplicação, eu vinha com essas aplicações ali. Comecei, quando era uma aplicação só por semana, de só testosterona, geralmente na segunda-feira. E quando entrou ali a trembolona e a testosterona, eu fazia ali a testosterona 2 vezes por semana, meia e meia. Não, continuou com 1 vez por semana e a trembolona eu fracionava em meia ml 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, algo assim. Então, quando entrou a nandrolona e a testosterona, que é o que eu estou fazendo no presente momento, que eu estou na semana, eu acho que eu estou na terceira semana. Eu estou na terceira semana, começando hoje a terceira semana desse protocolo. Daqui a pouco tem que mandar. Então, o que acontece? Depois do vídeo eu vou dar uma mandada. Então, o que acontece? Eu estou na terceira semana desse protocolo atual. Mas, na semana que eu fiz o meu exame, eu estava na primeira semana. Então, isso é interessante. Calhou, foi legal. Até o médico pediu o exame, quis ver minha testosterona. Falei, ótimo, legal, é bom que eu aproveito e vejo como é que tá, né? Como é que tá indo lá, faço um testezinho ali, como é que tá indo o produto da Landerlan e vou fazer um teste. E eu falei, e eu tinha certeza, mais ou menos o número que ia dar, eu sabia o número que ia dar mais ou menos. Não exatamente o número cravado, mas eu sabia uma estimativa média de quanto daria o número. E eu falei, vai ser interessante porque eu vou trazer essa informação aqui no canal para que as pessoas entendam, para que parem de falar besteira, né? Então vamos lá.
que não entendem meia vida e oscilação de blend. Então vamos lá, pessoal. Então a aplicação foi feita na segunda-feira e o exame foi feito na quarta-feira. Então vejam só que teve um empilhamento prévio de algumas substâncias, inclusive da própria testosterona, e na segunda-feira eu fiz a aplicação de 250 mg de 250 mg de testosterona e 100 mg de nandrolona. E na quarta-feira, sendo que na quinta-feira eu iria fazer outra aplicação, eu ia aumentar pela primeira vez durante esse pós-campeonato. Essa ponte eu iria aumentar para 500 mg de testosterona e mais 100 mg de nandrolona. Então o protocolo de off-season atual, já estou abrindo aqui para vocês, inicial dessas primeiras 4 que eu estou indo agora para a terceira semana, 500 mg de testosterona por semana e 200 mg de nandrolona por semana, produtos de muito boa qualidade. Então, pessoal, o que acontece? Só que quando eu fiz a coleta do sangue, eu não tinha feito a segunda aplicação ainda. Então, vamos lá, segunda-feira, só recapitulando para fixar bem aqui o Telecurso 2000 da Maromba. Então, o que acontece? Segunda-feira, testosterona e nandrolona, Decaland. Então, e na quarta-feira a coleta do sangue na parte da manhã, umas 9 e pouco da manhã. Então vejam como que funcionam essas coisas. E o resultado foi este daqui, pessoal. Vejam só, 1749, alguma coisa assim, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui no vídeo, aqui para vocês verem exatamente. Para vocês verem aqui, vocês estão vendo. Então é isso aí, pessoal. Vejam. 1.700. Aí o que a pessoa pode fazer? Nossa, se é 250 mg de testosterona, mas 100 mg de nandrolona, nossa, pô, tinha que ser mais, tinha que não sei o que, O que acontece? Nesse caso, pessoal, é bem comum, como eu já falei, nandrolona, ela bate ali como testosterona. Então, isso pelo método utilizado. Mas vocês vejam só, foi até interessante eu estar fazendo esse teste, foi até um pouco proposital e acabou dando certo de eu manter ali os produtos da Landerlan também nesse começo de off-season. Por quê? Porque vocês vão ver que, vocês vejam só que tudo vai dar o falso, vai ter a testosterona e vai dar o falso positivo de testosterona da nandrolona. Vejam só, pessoal, eu posso falar para vocês aqui que eu já peguei exames de algumas pessoas. A pessoa estava fazendo a utilização ali de aproximadamente 200 mg de Decadurabolin por semana, decanoato de testosterona farmacêutico brasileiro, e o resultado foi 2.000 um pouco mais de 2.000 de testosterona no exame. Então a Aspen tá, sei lá, o laboratório, o Pharmagrade, ele está batizando a testosterona? Não, como eu já falei, falso positivo de testosterona pelo método da quimiluminescência. Bate só Deca Only e bateu 2.000 e pouco de testosterona. Como eu falei, você correlaciona outros exames para estar sabendo. Mas não dá para saber, às vezes, ao certo ali exatamente, né? Mas vocês vejam só. Então, se fosse um laboratório under, já ia dar margem para... Então, nesse meu caso também, mantive dois produtos Pharmagrade latino-americano, né? Sim, Pharmagrade, né? Então, o que acontece? Vejam só, pessoal, com 100 mg de nandrolona, eu teria aproximadamente uns 1.000 e pouquinho de testosterona no meu organismo. Então, 1 ml, então 100 mg de nandrolona mais 250 mg de testosterona deu 1.700 e aproximadamente 1.750 de testosterona. Então, o que acontece, pessoal? O que acontece? Se eu não estivesse usando a nandrolona, muito provavelmente, pessoal, esse exame estaria ali numa faixa menor do que 1.000, né, de testosterona. Talvez eu estivesse com menos de 1.000 de testosterona. Acredito eu que algo entre 700, 800, talvez no máximo 900 de testosterona. Aí, por que poderia, algumas pessoas, acredito, 700 de testosterona. A minha estimativa ali, lógico que depende muito da aplicação, do dia da coleta, blá, 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 blá. Então, e empilhamento, você vê, tinha um empilhamentozinho ali atrás, tinha tudo, 1.700 só. Então, o que acontece? É falsificada? É não sei o quê? Não, pessoal, mas o que acontece?
Vejam só, imaginem só, vamos no caso aqui da Durateston Plus Gold que eu estou usando. Então, só os dois primeiros ésteres, 50 mg de propionato, 100 mg de fenilpropionato, tem uma meia-vida de 2 a 3 dias. Então, do dia da aplicação para o dia da coleta já é uma bagunça. Então, então é difícil a gente estar aferindo ali, tendo ali exatamente ali quanto que tem que dar. É diferente de um enantato sozinho, é diferente de um cipionato sozinho, é diferente de um cipionato e um enantato aplicado várias vezes por semana. Então você, além da substância já ser mais estável, você com mais aplicações, você mantém a estabilidade, evitando ali muitos picos e vales, né, como alguns falam. Então o que acontece? Então vejam, se eu estivesse usando só a testosterona, muito provavelmente eu ia estar na casa dos 700 de testosterona. Talvez até menos, talvez menos até também. Isso ia depender do dia da aplicação, o jeito, o dia que foi feita a coleta, como eu já falei. Agora eu vou trazer outro exemplo prático para vocês aqui. Eu tive já um aluno da consultoria. Nessa época eu nem estava fazendo a questão parte hormonal, ele fazia com o médico dele tudo. E o médico dele ali fez ali um protocolo para ele, que não era TRT, era ciclo mesmo. Então o médico dele propôs ali a utilização de 500 mg de testosterona de Durateston de farmácia. Então, receitinha, bonitinho, tudo certinho, 500 mg de testosterona de farmácia. O que aconteceu? Ele chegou para mim, mostrou o exame e ficou ali muito decepcionado com o exame, porque o exame tinha só 1.300 mg, 1.300 e pouco de testosterona no exame dele. E ele estava usando 500 mg de testosterona. Mas aí é que tá, pessoal. Que dia que ele fez a aplicação? Que dia que ele fez a coleta do material? Quanto tempo ele estava usando essa testosterona? Então é perfeitamente normal, pessoal, que esse número não seja extrapolado ali. Uma coisa, vejam, eu vou dar outro exemplo para vocês de exame. Quem estava no grupo, no lendário grupo do Telegram, que foi extinto, que era aqui do canal, que tinha muita gente esperta, teve um rapaz que ele fez uma compra de um enantato da Advanced, e ele colocou lá que ele estava fazendo 750 mg. Ele falou, pessoal, comprei um enantato, agora eu vou compartilhar meu relato com vocês, daqui a alguns dias vai sair o exame, blá, 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 blá. Ele estava usando 750 mg de enantato de testosterona por semana. Não sei quantas semanas ele já estava usando. Acredito que não eram muitas, porque não demorou tanto para ele dar o relato, mas não sei também ao certo quantas semanas. O exame dele, e eu também não sei se ele estava usando mais alguma coisa, mas o exame dele, que eu me lembre, ele dizia que estava usando só o enantato de testosterona. O exame dele, pessoal, o laboratório não conseguiu fazer a leitura porque só ia até 5.000, então estava lá maior que 5.000 nanogramas por decilitro. Então vejam só, pessoal, vejam que diferença. Então é muito diferente a estabilidade de um enantato utilizado de maneira isolada, de um cipionato, até de um decanoato de nandrolona, do que um blend de testosteronas, ainda mais um blend de 4 ésteres, pessoal, onde você tem dois componentes de uma meia-vida bem curta, né, que é o propionato e o fenilpropionato, e um de uma meia-vida que é relativamente ali média, vamos dizer assim, que é o isocaproato, e uma quantidade ali também razoável ali, 100 mg de um éster longo, que é o decanoato. Então vejam, é isso, pessoal, é isso que eu tenho para falar no vídeo de hoje. Então, pessoal, antes de vocês condenarem qualquer laboratório aí que vocês fazem a utilização dos seus produtos, atentem-se para essas questões, pessoal. Então entendam que quanto menor a meia-vida da substância que você for testar, até se você for testar algum outro tipo de substância, lógico que não baseado em testosterona, né? Se você vai testar de preferência, você tem como se fosse um colateral ali que você acaba vendo que bate tudo como testosterona. Mas se você for testar outras substâncias, você não vai ficar olhando para testosterona sozinha, né? Você vai ter que relacionar com outras substâncias e você vai ver ali, por exemplo, dependendo um derivado de DHT, você vai olhar o DHT, você vai olhar outras coisas. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Então, pessoal, tenham muito cuidado, pessoal, com certas interpretações que vocês fazem, para que vocês possam entender. Então, eu acredito que esses 3 exemplos que eu trouxe, então, trouxe ali o exemplo só recapitulando, o exemplo das Macarber, 55.000 nanogramas por decilitro de testosterona. Trouxe o meu exame, 1.750 de testosterona. Citei esse exame desse meu aluno que deu 1.300 de testosterona.
Então, dá para vocês terem uma ideia ali. E esse exame também, desse outra pessoa também que eu cheguei a ver, que ele era paciente de outro profissional, acabei tendo acesso aos exames dele, e o exame dele ali chegou a um pouco mais de 2.000 de testosterona, usando só 250 mg de decanoato de testosterona. Então, vejam que o meu exame ali, você pode tá relacionando uma coisa com outra, 100 mg para 200, 2.000, 1.700, bem razoável, seria isso mesmo. Então, pessoal, se eu estivesse usando só a testosterona, minha testosterona provavelmente poderia ser que ela ia estar dentro dependendo do dia da coleta do exame, ela ia estar dentro de um parâmetro até natural, vamos dizer assim. Então, se eu fosse olhar só a testosterona, eu seria um natural, talvez, dependendo do jeito e da forma que fosse feito. Mas eu estaria natural? Óbvio que não, né, pessoal? Eu estaria cheio de hormônios sintéticos, cheio de empilhamento, cheio de coisa. Só que ali, por uma questão de oscilação, no dia, os níveis estavam mais baixos. Então, depois, quando chegasse na quinta-feira, eu ia fazer outra aplicação, ia subir lá para cima de novo. No outro dia, se eu fosse fazer o exame de novo, repetir o exame, eu já ia estar com um número totalmente diferente de testosterona. Esse é o ponto que eu quis chegar, pessoal. Então, é isso aí. Eu acho que deu para ficar bem claro ali. E é isso aí, pessoal. É repetitivo mesmo, é assim mesmo e é para fixar mesmo. Isso aqui é igual um Telecurso 2000 das antigas. Então, pessoal, é isso aí. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês, e depois eu volto com mais algum tema, alguma coisa ali, que eu estou com alguns temas aqui em mente e vou estar gravando mais vídeos para vocês. Então, estou tentando retomar a regularidade do canal. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e evitem vocês ali que fazem esses tipos de comentários ali. Agora, acredito que vocês vão ter uma visão mais ampla do assunto, e vocês mesmos fizeram esses comentários e que me chamaram ali, negócio de direct, então eu não vou responder mais esse tipo de pergunta. E outra, pessoal, porque isso é chato, é cansativo, pessoal, porque tipo, os caras falam com um jeito, com uma certeza que, pelo amor de Deus. Então, e também comentários idiotas, todo mundo já sabe como é que é aqui, né, pessoal? É a ditadura do underground. Então, é bloco na hora, não negociamos com idiotas. Então, muito obrigado a todos que acompanham sempre o canal, que conhecem o canal, que não caíram de paraquedas, que não assistem um vídeo e saem comentando besteira sem, às vezes, nem ter visto o vídeo inteiro. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.